No dia 12 de maio de 95, o reverendo Caio esteve na Igreja Nacional de Brasília, onde pregou uma mensagem baseada no livro de Isaías, capítulo 32, do versículo 1 ao 8. Esperamos que Deus fale também ao seu coração através desta mensagem. Isaías, capítulo 32, do verso 1 ao verso 8. Eis aí que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. O louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade, e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome, e fazer que o sedento venha ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más, ele maquina intrigas, para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda que a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Amém. Ó Pai, eis aqui a Tua palavra. E agora nós pedimos que Tu a ilumines, e que Tu ilumines a nossa mente, para que nós a discernamos. Nós também pedimos que Tu nos unjas, para que nós a proclamemos com graça, com leveza, com simplicidade, com alegria e no poder do Espírito Santo. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar-se. Esse texto que nós lemos aqui, durante muitos anos, e eu diria que na maior parte das vezes, tem sido visto como um texto absolutamente messiânico, ou seja, uma daquelas passagens bíblicas que a gente jamais vai ter o privilégio de ver se cumprir aqui entre nós, até que o Senhor volte. E quando alguém olha para um texto da Bíblia com essa perspectiva, quase sempre a vontade que dá é pular, né? Vou ter a chance de ver esse negócio acontecer. É um filme que eu nunca vou ver aqui. Quando eu vir, eu já vou ser parte do roteiro, do script. Então não vou precisar me preocupar com isso. Como aqueles outros textos bíblicos que alguém diz assim, não, isso aí já passou, não tem mais nada a ver com a gente. Tem alguns outros que as pessoas dizem, isso aí no futuro também não tem nada a ver com a gente. Aí as pessoas ficam querendo saber o que sobra e o que tem a ver com a gente. Só que esse texto aqui, conquanto tenha um caráter, uma presença, uma natureza messiânicas forte, não se liga a uma ideia de messianidade futurista, tipo, isso só vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. Ao contrário, se descreve aqui um ambiente onde se fala que o Messias veio, o Messias chegou, há um rei reinando, e é um rei que reina de modo especial, e ele tem príncipes e princesas que reinam com ele. Agora, o ambiente no qual esse reino se manifesta não é perfeito, não é final, não é último. Os problemas não estão resolvidos neste reino. Há conflitos, há ambiguidades, há esquisitices, há problemas da natureza humana, há confrontos, há conflitos, há lutas de cada um de nós com as forças esmagadoras da natureza, há um apelo enorme à sobrevivência. Senão vocês vejam as coisas que aqui aparecem como descrevem um mundo que não é perfeito. Há o vento forte, no verso 2,
a torrente esmagadora, o dilúvio, a terra seca. Existe aqui o ser humano descrito como temerário, medroso, tímido. Existe o louco, que aqui não é aquela pessoa que anda babando e correndo atrás de sombra de avião. O louco aqui é o estúpido, é o burro, é aquele indivíduo pedrado, de consciência petrificada, que é aqui chamado de louco pelas obras loucas que ele pratica. Ao faminto, que está aí passando fome, na ânsia de sobreviver. Há também o fraudulento, cujas armas são maquinações, e ele usa todos os instrumentos possíveis para ver se ele tira mais e mais do pobre, do que não tem nada. Ora, a descrição, portanto, não é de um mundo perfeito, mas de um mundo assim como o nosso. Em outras palavras, o que o profeta está dizendo é que haveria um momento na história humana onde nós, povo de Deus, estaríamos já absolutamente conscientes de que o Messias veio, ele é o nosso rei, ele está presente, ele é a nossa referência, ele é o nosso Senhor, nós somos o seu povo, somos príncipes desse reino, mas esse reino não está consumado, ele é ambíguo, há conflitos, há seca, há fome, há torrentes, há dilúvios, há espertalhões, há indivíduos tentando levar vantagem, há uns que existem apenas para tramar contra o outro, há alguns ficando cada vez mais ricos, há outros ficando cada vez mais pobres, há uns com a ânsia enorme até por água e não tem, e alguns outros esbanjando. Há uma inversão radical de valores. Existe esse louco estúpido que vive para saciar seus próprios desejos, sendo chamado de herói, o fraudulento ocupando lugares e posições de relevo. Você já viu esse filme antes? Você que mora aqui em Brasília deve ver esse filme todo dia. Em qualquer lugar do Brasil esse filme está presente. E o contexto que se descreve é esse aí. Agora, o que me chama a atenção profundamente é que, apesar de descrever essa situação e esse contexto, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: num mundo como o nosso, Deus espera muito mais de nós do que nós temos dado a Ele. Isso porque, quando se afirme que esse rei está reinando, apesar de que os sinais da fome, da morte, da ansiedade, da pobreza, da esperteza, da loucura humana continuem presentes, mas esse rei que reina conta com alguns príncipes. E que diz aqui a palavra de Deus, no verso 1, eles iriam governar com retidão. E o verso 2 os introduz nesse cenário, meio difícil de se viver nele, mas se diz que eles vão existir aí para fazer uma diferença profunda nesse mundo. A esperança do rei é que seus príncipes existam nesse mundo e se tornem a referência radicalmente oposta de tudo que está presente. E aí, nessa intenção de que esses seus príncipes e princesas sejam pessoas que vivam nesse planeta para fazer diferença profunda no seu ambiente, onde quer que eles estejam, é que o profeta afirma quais são as 4 intenções de Deus que Ele espera que nós, seu povo, príncipes e princesas, encarnemos e personifiquemos, assumamos e venhamos a viver intensamente nesse mundo, conforme ele é hoje. Em primeiro lugar, Ele quer que sejamos o povo do amparo e do refúgio. Olha o verso 2. Nada podia ser mais poético do que o que está aqui descrito. Cada um desses príncipes e princesas do reino, do rei, sobre todos os reinos, cada um, o que é que diz? Leia comigo. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta.
Olha, isso aqui é o projeto da tua vida. Você pode ser advogado, você pode ser engenheiro, funcionário público, e deve haver muitos aqui hoje. Você pode ser assessor do Senado, da Câmara, você pode ser pastor, dona de casa, você pode ser músico, artista, você pode ser pedreiro, carpinteiro, você pode ser médico e dentista, ou você pode ser um oftalmologista, ou você pode ser um otorrinolaringologista, eu estou precisando inclusive de um hoje. Você pode ser o que você venha a ser, mas independente dos scripts profissionais da sua existência, há um script aqui, que a palavra de Deus deu para você. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, aventando a dessa lá fora, mas você é uma caverna andante de Deus. Está soprando um vento aterrorizante, um tufão está passando, mas você é um bunker de Deus nesse planeta. Aí você chama pessoas para se esconderem atrás de você. Você se torna um refúgio contra o vento. E mais, você é também um refúgio contra a tempestade. Chuva caindo, as pessoas alucinadas, sem terem para onde ir. A palavra de Deus está dizendo que elas têm que correr para você. Deus fez de você um refúgio. Onde quer que você esteja, onde quer que Ele tenha posto você, nas tempestades horrorosas da existência, você é refúgio de Deus na vida. Geralmente a gente transfere esse papel para Jesus, para os anjos, para os santos. Mas Ele diz: cada um servirá de abrigo contra a tempestade, de refúgio. E mais, cada um deles vai também ser como torrentes de água em lugares secos. Deus está dizendo: eu te fiz rio do sertão. Você é meu igarapé do sertão. Você é meu açude no deserto. Você é minha cacimba. Já ouviram falar em cacimba? O pessoal do norte já. Você é minha cacimba no lugar seco. Você é o meu riacho cruzando os desertos. No Grand Canyon da existência humana, nos desertos enormes, você é o filete de água cruzando tudo. Você é o meu Nilo atravessando o Saara. Você é o meu Eufrates cortando a Mesopotâmia. Você é o meu São Francisco singrando o Nordeste. Você, Deus está dizendo, é com você que eu conto. O pessoal está com sede, é um deserto só, mas você é o meu rio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele vai mais adiante e diz: cada um deles será como sombra de grande rocha em terra sedenta. Mas não precisa nem ter experiência de andar no deserto, basta ter a experiência de chegar na praia meio-dia, descalço, Copacabana, 60 graus à sombra, aquela areia chamejante. Aí você bota o pé ali, ai meu Deus, vai queimando tudo. Você pode estar de sandália havaiana, não faz mal, ferve até a unha. Você sente que a sua unha começa a borbulhar. Aí você tem que sair correndo desesperado para a água. Não é? Você frita tatuí no caminho. Se você pisar em cima dele, ele frita. Agora vem a palavra de Deus e diz: olha, você é o barraco de Deus nessa praia. Você é a sombra da grande rocha. Aí a projeção do sol sobre ela, uma sombra generosa. Em volta a areia está fervente, mas no lugar da sombra você enfia a mão, ela está fresca.
dá até para deitar na areia e se cobrir com ela, fazer um cobertor de areias geladas. Deus diz: eu espero que a sua existência no planeta cumpra esse propósito, em nome de Jesus. Agora, cada um de nós foi chamado para isso. Não alguns, não os especiais, não os ungidos, não os super preparados. Cada um. Quem aqui, com absoluta convicção, diz: Jesus é meu rei? Você diz isso? Jesus é seu rei? Repita comigo: Jesus é meu rei. Jesus é meu rei. Se Jesus é o seu rei, você é o seu súdito, e você é príncipe dele. Repita comigo: eu sou príncipe do reino de Deus. Eu sou príncipe do reino de Deus. Agora, a diferença radical é que tem uma teologia que anda por aí dos príncipes do reino de Deus, que vivem para ser servidos pelos vassalos perdidos do planeta, não é? Se eu sou príncipe, sou filho do rei, e agora vou tomar dinheiro dele. Outro dia alguém estava dizendo assim: eu sou filho do rei, Deus me colocou aqui junto desse político para eu saquear esse desgraçado até o fim, esse perdido. Eu não encontro na minha Bíblia em nenhum lugar que esses príncipes do rei iam viver para isso. Ao contrário, o rei ao qual eles servem disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E se você é príncipe do rei, ele espera que você viva como ele viveu. Por isso, se o script está aqui, você vai servir de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade. Você é rio de Deus nos lugares secos e a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. É para isso que você está vivo. Você aceita esse script para a sua vida? Mas tem um bocado de gente complicada que vive para o oposto, não é? Gente dependente, gente doente, gente que não caminha, gente que quer carona, gente que morcega espiritual e existencialmente nas costas dos outros, não assume nunca um papel de utilidade na existência. A palavra de Deus está dizendo que se você é príncipe e princesa desse rei, ele espera que você assuma esse papel, em nome de Jesus. Segunda coisa que ele diz que espera de nós, num mundo como esse, é que ele quer que sejamos o povo da autossuperação. Ele quer que a gente seja o povo que vence a si mesmo. Eu gosto de ver esses atletas olímpicos. Um indivíduo dá um salto, aí ele vai a 3 metros, aí bate um recorde. Aí ele olha e diz: não, dá para eu ir meio centímetro a mais. Aí 2 anos com aquela vara, ele vai, aí ele vai, ele bate, ele bate, e ele bate. E tem dias que ao invés de passar por cima da vara, ele passa por baixo. Mas ele diz: eu vou. Ele vai, aí um dia ele... Aí ele vira, aí ele chega e diz: cresci. Ele não aumentou em tamanho, mas dentro dele ele cresceu. Aí ele ganha de novo, ele diz: agora meu alvo é mais um outro. Ele não está nem competindo com ninguém, o grande adversário dele é ele mesmo. Eu vou me superar. E o espírito da palavra de Deus é este, está dizendo: se você é meu príncipe, minha princesa, eu quero que você seja o povo da autossuperação. Abaixo a mediocridade, a mesquinhez, a vidinha de gafanhoto, existência de mosca, ou de gatinho de apartamento, ou de cachorrinho de madame. Você pode até ter nascido com algumas desvantagens radicais, pode ter nascido mais para bobo do que para sábio, mais para estúpido do que para inteligente. Mas se você se tornou príncipe desse rei, ele diz: eu vou fazer você se superar. Eu vou fazer você se superar. Afinal de contas, quem sou eu? Olha só o que ele diz.
Olha que a palavra de Deus afirma nos versos 3 e 4. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, ou seja, eles vão ter capacidade para olhar sem se ofuscar. Um poder especial na visão. Coragem para enxergar o que os outros não estão enxergando, para ver o que os outros não estão vendo, para botar o olho e mantê-los abertos contra incidências de luzes e de situações que em geral assustam os outros, mas os olhos dos que veem não se ofuscarão e os ouvidos dos que o ouvem estarão atentos. Ontem eu estava vendo com os meus filhos, anteontem, esse filme Wolf, com Jack Nicholson. Ele vai virando lobo, já viram esse filme? Aí uma das coisas que ele percebe é que ele está ouvindo mais do que todo mundo. O pessoal faz fofoca a respeito dele, está ouvindo tudo. Uma situação complicada. Sofre muito quem ouve mais do que os outros e quem vê mais do que os outros. Mas a palavra de Deus diz: aos olhos deles vão ver e eles não vão se ofuscar, e os ouvidos vão ouvir e eles vão estar atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Em outras palavras, vou te dar uma visão maior do que o que tu poderias ter, uma capacidade de percepção maior do que a maioria tem. Vou te dar um coração, ainda que tu sejas tímido, temerário, vacilante. Vou colocar dentro de ti um poder para que no teu temor tu não tenhas medo de compreender o que tem que ser compreendido. E ainda que tu sejas gago, não te esqueças de que eu sou o Deus de Moisés. Eu posso te fazer com a tua gagueira e tudo arrancar um povo do Egito e entrar para a história da humanidade como poucos. Está frequentemente fazendo isso, pegando os humildes, os pobres, os que não são, a fim de reduzir a nada os que são. Louvado seja o nome dele. Mas o que a palavra de Deus está dizendo não é tão literal assim. Ela está fazendo um apelo a todo e qualquer tipo de limitação pessoal, esses karmas naturais com os quais a gente nasce, o pai, a mãe enfiam para dentro da gente, o avô e a avó dizem que eles jamais nos deixarão, os amigos aumentam os nossos complexos, nos apelidam em relação a eles, os professores da escola colocam tetos baixos e dizem: você não dá para isso, os irmãos parece que entregam para a gente um papel para a gente viver, e muitos de nós aceitamos esse papel limitadíssimo na vida. Aí vem o Senhor e diz: se você é meu príncipe, minha princesa, eu vou te colocar no caminho da autossuperação. Os teus olhos vão começar a ver, os teus ouvidos vão começar a ouvir. Se o teu coração é acovardado, eu vou colocar o poder do Espírito Santo, porque Ele não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E eu vou soltar a tua língua, eu vou te desinibir, eu vou te ensinar a entrar, eu vou te ensinar a sair, eu vou te ensinar a chegar, eu vou te ensinar autoestima, eu vou fazer você gostar de si mesmo, eu vou fazer você se perceber, se compreender no mundo a partir de mim. Vou te dar um senso de missão e de propósito. Eu vou te fortalecer, eu vou te enrijecer quando necessário. Eu quero que tu sejas o ser humano mais perceptivo do planeta. Essa é a segunda coisa que ele está dizendo aqui. Ele quer que nós sejamos o povo da autossuperação. Outro dia eu cheguei numa igreja no alto, no topo da Mangueira, um lugarzinho pequenininho, com 100 pessoas entulhadas ali dentro, literalmente. Não era uma igreja, era um lugar de encaixe. Você fazia assim, plaft, e aí não podia se mexer até o fim do culto, não é? Se um saísse do lugar, desorganizava a comunidade inteira. E bota suor para escorrer. Nós estamos ali. Aí o pastor viu que eu vinha passando com uma caravana, disse: aí, reverendo, entra aqui. Eu falei: como, meu amado? Só se eu for por cima. Enfim, me puseram lá dentro. Aí eu virei. Eu cheguei, aí eu fui e eu virei. Pai do Senhor, irmãos. E aí comecei a falar. Não dava nem para abrir os braços quase.
Então você nocauteava o irmão da direita ou da esquerda. E aí depois o pastor começou a me apresentar os líderes da igreja. Esse aqui é o Parazão. Aí eu digo, ah é? Parazão da Mangueira? É. Chefe do tráfico? É. O que ele agora? Líder da comunidade. Parazão, paz do Senhor, reverendo. Aí o outro lá, aquele ali é o fulano de tal, era o gerente da boca. E o que ele é hoje aqui? Hoje ele é o tesoureiro da igreja. Que loucura, meu Deus! Só o reino de Deus faz isso. Só o reino de Deus faz isso. Supera pessoas. Terceira coisa que a palavra de Deus está dizendo aqui é que Ele, o Rei, o Senhor, quer que nós sejamos o povo que faz separação entre o precioso e o vil. Esse povo de Deus tem que saber o que tem valor e saber o que não tem valor. Tem que saber o que é de Deus e tem que saber o que não é dele. E tem que ter coragem para separar o precioso do vil. Tem que fazer uma reversão de valores. Tem que invadir o planeta com uma contracultura. Tem que estabelecer referências novas do reino de Deus na Terra. Tem que relativizar as coisas que são absolutas desse planeta. Tem que dar nomes aos bois. Tem que ter coragem de chamar os heróis do planeta de seres que às vezes não honram a fama que carregam. Tem que ser capazes de eleger novos heróis e de ridicularizar de projetos que não são projetos de Deus. Olha só o que dizem os versos 5 e 7. Olha aqui comigo. Ao louco nunca mais se chamará nobre. Esse povo de Deus não chama o doidão de nobre. Ele pode ser o que ele for. Ele pode ser senador, deputado, presidente da república, empresário, mas se ele é doido, ele não é nobre. E não sou eu, que, como povo de Deus, que vou fazer de conta que esse louco, pedrado, insensível, é nobre só porque ele tem poder na mão. Ele pode ser o que ele for. Ele pode ter todo o poder na mão, mas se ele não for sensível, e se a mente dele não estiver tomada pela sensatez de Deus, ao contrário, se ele estiver possuído por um sentimento de petrificação, de insensibilidade, ele não recebe meu aplauso. Ele não é nobre na galeria daqueles que o povo de Deus chama nobre. E mais ainda, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, porque esse fraudulento aqui é um safado que rouba e depois se torna benemérito de algumas instituições de caridade. Jamais se dirá que o fraudulento é magnânimo. Eu às vezes sofro quando eu vejo o povo de Deus aplaudindo a safados dentro das igrejas do povo de Deus, a fraudulentos que não podiam jamais ser chamados de magnânimos. E mais, porque o louco fala loucamente e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Essa é a indústria da seca, já desde o tempo do profeta Isaías. O que ele quer é que nós sejamos o povo que faz separação entre o precioso e o vil. O que é precioso a gente exalta, o que é vil a gente repudia. Em outras palavras, cada um de nós é chamado para viver um papel profético nesse mundo, para ter coragem de aplaudir o que é aplaudível e ter coragem de repudiar o que é repudiável,
ter coragem de eleger nobreza aonde nem sempre o mundo vê nobreza, e ter coragem de confrontar fraude, loucura, insensibilidade, mesmo quando há esquemas profundos de tapiação e de fachada querendo encobrir essas manifestações. Agora, essa é uma parte difícil. Tem um bocado de gente que gostaria que esse não fosse o nosso papel, que o nosso script não passasse por aí, que isso aí é arriscado, e é mesmo. Mas cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, e não só isso, eles vão ser o povo que vai fazer diferença entre o precioso e o vil, em nome de Jesus. Você não está muito feliz com essa afirmação não, né? Vocês prestaram atenção como vocês deram aleluia muito mais para as outras? É? Aplaudiram as outras, né? Não aplaudiram? Essa aqui mexe contigo. Essa aqui mexe no teu esquema de dependência. E aí você não tem coragem de... Você, pastor Caio, termina esse ponto logo, passa por cima disso aí, faz de conta que não estava na palavra. Traz logo uma outra coisa gostosa para a gente aplaudir. Essa aí não. Eu fico vendo como nós somos explicitamente seletivos na nossa maneira de ler e ouvir a palavra num auditório como esse. Aquilo que a gente gosta da palavra, a gente celebra. Aquilo que a gente não gosta da palavra, a gente cala. E aí significa que a palavra não é palavra de Deus sobre você. Você é aquele que faz a sua caixinha de promessas de acordo com aquilo que você prefere. De fato, nós não somos gente que se submete à palavra, nós somos gente que faz caixinha de promessas. Essa aqui eu gosto, essa aqui eu vou levar para casa. Aquela ali é boa, deixa eu levar também. Esse aqui é maravilhoso, deixa eu memorizar. Aquele outro texto ali é fantástico, deixa eu guardar. Nós estamos muito mais para Acabe do que para Micaías. Acabe que diz, tem aí um profeta, mas ele nunca fala de mim aquilo que é bom. Por isso eu parei de ouvi-lo, ele é chato. E em último lugar, gente, a palavra de Deus diz que ele, o rei, quer que sejamos o povo dos grandes projetos. Sem sermos megalomaníacos, mas ele quer que a gente pense grande. Olha o que diz o verso 13. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Porque o grande para Deus não é grandioso. O grande para Deus é aquilo que é nobre. Aquilo que é nobre é o que ele chama de grande. Pode ser imenso, pode ser pequeno, mas se for cheio do amor divino, é nobre. Hoje em dia eu vejo muita gente confundindo conceito de grandeza humana com grandiosidade divina. Aquilo que é grande para os homens é só aquilo que chama atenção. Aquilo que é grandioso para Deus é aquilo que é verdadeiro. Aí eu vejo gente com acessos e ataques de megalomania espiritual e ministerial. Eles estão construindo alguma coisa para eles. Mas aquilo que Deus chama de grande é aquilo que Ele pode dizer que é nobre, que é feito com pureza, com paixão, com solidariedade, com entrega de vida, com desprendimento, com fogo no coração, com motivação voltada para Ele. E Ele deseja que eu e você sejamos esse povo dos grandes e nobres projetos para a glória de Deus nesse mundo. Minha pergunta é, você tem algum projeto? Além desse que já te deram, de estudar, entrar na faculdade, pegar um canudinho, se tornar profissional de algum tipo, ou passar num concurso público, ou casar, engravidar 3 vezes, se você aguentar, e ter filhos de parto normal, se possível, e fazer bife com cebola.
e de voltar para casa depois de um dia exaustivo de trabalho, botar o pé no chinelo, vestir o pijama e tomar uma laranjada e assistir o Jornal Nacional? Você tem algum outro projeto nobre, pelo qual vale a pena viver, morrer? Olha só, o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por favor, deixe de lado essa vida de cachorrinho pequenês, de gatinho siamês. Você é gente, comprado e lavado pelo sangue de Jesus, cordeiro com Cristo Jesus, selado com o Espírito Santo da promessa. Você tem um destino eterno e uma missão na terra. Seja nobre, participe de coisas nobres, invista em coisas nobres, sofra por coisas nobres, se alegre com coisas nobres e na sua nobreza persevere, que isso sim é ser filho do Rei, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça. E se você hoje foi chocado, desafiado pela palavra de Deus, e você quer orar comigo por alguma coisa que dentro de você sente que o Espírito Santo está desafiando você a mudar, por um compromisso que Ele está desafiando você a fazer, então erga uma de suas mãos aí onde você está. Eu quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, eis aqui o teu povo, esses que são filhos desse reino, que são príncipes com esse rei, Jesus, aos quais tu tens designado que sejam abrigos na história humana, refúgio para o cansado, para o perdido, para o aflito. Esses que foram chamados para se tornarem maiores do que eles mesmos, para que na tua graça eles cresçam para além de suas próprias naturezas. Quero pedir que tu derrames a tua graça, o teu Espírito sobre eles, para que além de todos os dons naturais, tu os enches de dons sobrenaturais e espirituais, que eles vejam o que não viam, ouçam o que não ouviam, discernam o que não discerniam, falem o que não sabiam falar e tenham coragem que antes não possuíam. Dá-lhes força, Senhor, para separarem o precioso do vil, e dá-lhes sonhos, Senhor, para projetarem coisas nobres e para que na sua nobreza eles perseverem. Nós pedimos que seja assim, que o Espírito Santo plante uma semente imorredora na alma de cada um aqui, e que cada um assuma seu papel.